como que você enxerga o futuro da esquerda e qual é o papel do PSOL nisso? Qual que você acha que deveria ser o papel do PSOL, falando enquanto uma camarada de partido, enquanto alguém que está preocupada, né, com a disputa que se faz sobre o PSOL em termos de pressão para burocratização, pressão para adaptação. Sendo uma parlamentar, eu acabo vendo isso, né, de uma forma muito presente, mas acho que qualquer militante do partido vê. Qual o futuro da esquerda no geral e do PSOL? Então, eu diria o seguinte, primeiro sobre o PSOL, né, eu estou no partido há 11 anos, né, e a despeito de todas as brigas que a gente já teve, eu nunca quis sair do partido. Eu ia ser candidato a governador em 2014. Né? E aí teve um problema interno enorme no partido que eu acho que não é o caso de voltar mais uma vez. E nem por isso eu saí. Eu fiquei. E não só fiquei, mas que eu fiquei à disposição do partido. Não teve pedido de candidatura de deputado federal em Roraima, no Amapá, que eu não tenha ido, certo? Simplesmente porque era um pedido do partido, porque eu achava que era uma questão de construir o partido. Né? Eu vejo com muita preocupação vários desdobramentos do partido nesses últimos anos. Né? Eu sempre achei que a nossa função era ser uma oposição de esquerda. Né? Eu até lembraria, quer dizer, eu fui candidato em 2022, certo? Entre outras coisas, porque eu ouvi, certo, lideranças do partido, nós queremos, lideranças que depois não fizeram isso, nós queremos criar uma grande bancada de oposição de esquerda. Eu falei, bem, se é isso, então eu vou, né? Se foi isso, mas não foi. Né? Então, eu acho que isso é importante por uma série de razões. Isso dá autonomia para o partido. Claro. Né? O partido pode escolher suas lutas. Né? Pode falar, não, eu apoio o governo em tal luta e essas outras lutas eu não apoio. Posição de independência e gerenciar a sua independência, porque na situação atual a gente paga pelos erros do governo. Claro. Quer dizer, o governo erra e aí a gente vai junto, porque é meio surreal. Hoje o PSOL, alguns parlamentares do PSOL são mais defensores do governo que o próprio governo. É uma coisa completamente paradoxal. É vergonhosa. Eu acho muito ruim, muito ruim. Eu acho que seria importante, mas agora, isso vem de longe. Quer dizer, eu sempre insisti, o partido precisa de instâncias abertas de decisão e de debate. Eu fui, por exemplo, teve em um dos congressos do partido, eu fiz algumas propostas, porque haviam me pedido, o pessoal do mês tinha me pedido algumas propostas. Uma das propostas era, bem, nenhuma decisão sobre programa, nenhuma decisão sobre candidato que não seja resultado de uma decisão de todos os filiados. A gente abre as decisões para os filiados. Os filiados vão lá, eles votam, falam, não, eu quero esse programa, eu quero esse candidato. Tal. Que era uma maneira de você arejar, porque o partido tem uma tendência de ser uma espécie de partido de hegemonia. Ele não é um partido de correntes. A gente tem um pouco essa leitura, mas não é a minha experiência. Porque o partido de correntes é um partido onde as correntes elas têm seu espaço dentro do partido. É um partido onde a corrente hegemônica ela tenta quebrar todas as outras e calar todas. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. É o que tem acontecido. Agora, sobre a esquerda, eu acho assim, o pessoal tem um lugar, porque ele é um instrumento mais avançado, certo? Para que você consiga ter uma esquerda com capilaridade nacional e que tenha uma vocalização mais forte das suas perspectivas. Porque a gente tem mais inserção nacional, a gente tem mais história, mas são 20 anos, isso não é qualquer coisa. Né? Então, acho que isso é um ponto. Agora, a esquerda nacional, certo? Eu diria que ela precisa... Por isso que ela precisa morrer para renascer. E quando eu falava que a esquerda morreu, não era uma coisa assim, então tá todo mundo, vamos voltar para casa, não tem mais nada para fazer, entendeu? Tanto porque eu não voltei para casa. Eu posso passar toda a lista depois de tudo que eu fiz nos últimos 10 anos. Mas acho que não é o caso. Mas assim, ninguém voltou. O que a gente percebeu é que não contem com a gente para tentar justificar certas catástrofes, certos absurdos. Não contem com a gente. Eu não vou dispor a minha energia, minha força, sabe, meu desejo para tentar salvar aquilo que não tem como salvar. Eu prefiro usar isso, certo, para recriar uma outra coisa, para criar um outro campo, certo, para estar associado a pessoas que têm muito mais clareza a respeito do que elas devem fazer, como elas devem fazer e quais são os desafios. E que não estão preocupados em como é que você vai ocupar cargo, você vai ocupar governo, como é que você vai fazer esse tipo de coisa, porque isso tem muito, né? Então, ou seja, essa era a questão, assim, a questão
da morte da esquerda não é que as lutas sociais elas travaram. Não, as lutas sociais estão aí. Né? Estão acontecendo. Mas sob qual propósito? Exatamente, mas você não tem um guarda-chuva, entendeu? Você não tem um horizonte vinculado a partidos, a governo, que potencializam o processo. Porque eu não sou totalmente anti-institucional. Eu acho que você tem uma dinâmica instituição, fora da instituição, que é um elemento. A gente nem disputava a eleição. Exatamente, nem disputava a eleição. Né? Mas eu concordo muito contigo, eu estou feliz que você diz isso, porque eu acho que o PSOL ele tem um papel histórico, né, pensando no surgimento do PSOL, que foi ali um racha, do Partido dos Trabalhadores, etc. Porque era um partido que já estava fazendo uma escolha de conciliação de classe, né, e de apostar talvez menos nas lutas de base da classe trabalhadora e mais nesses acordos, né, e que ao que pese que muito mudou nesses 20 anos, né? Inclusive, eu acho que a gente não pode fazer pouco do que é a ascensão da extrema-direita, que é um elemento novo em relação à origem do PSOL, lá há 20 anos atrás. O aspecto da necessidade de um campo de esquerda revolucionário continua. Sim, mais do que nunca. Segue, mais do que nunca, exato. Eu diria o seguinte, eu nunca participei de um partido. É o único. É o único. E depois desse eu também não quero mais nem... Ou seja, assim, eu não sou um cara que fica mudando de coisas, né? Eu acho assim, tem contradições internas, as contradições são difíceis, mas eu acho que a esquerda precisa de um instrumento. De vários. Ela precisa de um instrumento, que é um instrumento de você entrar dentro das instituições, você precisa de vários instrumentos fora das instituições. Né? O que você não pode fazer é instrumentos que deveriam estar fora das instituições, você bota para dentro. Aí isso é um problema. Até porque não faz nenhum sentido. Isso para mim depois que eu virei parlamentar, faz 4 anos e meio, cada vez eu acredito mais nisso. Assim. As únicas vezes que eu consegui fazer alguma coisa, assim, do ponto de vista mais prático, né? Além de, claro, ser porta-voz é muito importante, inspirar as pessoas é muito importante, representar é super importante, assim. Denunciar, atrasar os retrocessos, tudo isso é importante. Mas do ponto de vista de momentos que deu para avançar com algo, foi quando você tinha movimentos, pressão pública externa ao parlamento. Foram as únicas vezes que você cresce de importância lá dentro, digamos, cresce de peso, quando você está referendado por um movimento, por uma luta externa forte. São os únicos momentos. Isso é muito fácil de ver. Sim. Assim. Eu diria assim, até para a gente terminar essa questão, que o Brasil tem um problema, que é um país hiperinstitucionalizado. Ele não é um país que tem um déficit de institucionalidade. Ao contrário, toda e qualquer questão, em qualquer vila de 3 mil habitantes, passa pela eleição do prefeito, passa por você articular com um vereador, com XYZ, ou seja, o Brasil criou um hiperestado que é muito impressionante. Veja, por exemplo, você pega a luta armada brasileira, né? Pega alguém como Marighella, né? Figura, uma príncipes da luta armada do Brasil. Ele foi deputado, ele veio da luta institucional. É impensável em qualquer outro país latino-americano você falar, não, mas a maior liderança da guerrilha era um ex-deputado. Não tem isso. Então, acho que isso mostra um risco da sociedade brasileira. E por isso que a esquerda tem que estar consciente disso. Ela tem que permitir, ela tem que saber lidar com a autonomia de movimentos, que não existe, porque hoje isso enfraquece a gente, em larga medida. E mais do que isso, eu acho que o pessoal tem esse destino, ele teria esse destino de ser simplesmente um espaço no qual essas demandas, elas poderiam ser compreendidas e traduzidas em lutas parlamentares, né? Mas não é isso que aconteceu, por enquanto. Por enquanto ainda não, mas a gente sabe que a maré vira rápido. As coisas podem acontecer, e eu acho que uma coisa que eu penso bastante é que, por mais que tenha essas tentativas aí essas pressões, né, para burocratização, para adaptação, para as pessoas que conhecem o PSOL, uma parte, né, apesar da gente estar nesse movimento, uma parte grande entende que é algo diferente, assim, de uma forma às vezes intuitiva, às vezes difusa, mas entende. Assim, sabe que é outra coisa, tem uma expectativa. Mesmo em relação a figuras que eu acho que cometem equívocos ao achar que o pessoal deve estar atrelado a um governo de conciliação de classe, que é o governo federal, mesmo com esses equívocos, essas figuras para seus eleitores, para sua base, ainda representam uma radicalidade. Assim, então, é uma contradição que está colocada. Eu tinha sugerido uma coisa há muito tempo atrás que eu achava importante, que era o pessoal conseguir criar uma espécie de programa mínimo de governo. Sabe assim, bem, se a gente ganhar uma prefeitura, qual o mínimo que se espera?
Tem que fazer isso. Qualquer circunstância, sabe? Então, como tinha anteriormente, eu fazer o quê? O orçamento participativo, vamos mudar 20% da educação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal, a gente vai criar conselho em tal lugar. Isso seria um elemento civilizatório, porque isso serviria até como um elemento para falar, bem, então a gente não está apoiando tal governo, por quê? Porque nem esse programa mínimo está sendo aplicado. Seria muito melhor para negociar. Sim. Para finalizar, que recado final você quer dar para quem assistiu a nossa conversa, a nossa entrevista? O que você acha que algo do nosso debate que não passou? O que você queria trazer para nós, assim, para finalizar? Que o futuro é aberto. Como dizia Joe Strummer, vocalista do The Clash, o futuro ainda não está escrito. Então, tem muita coisa a acontecer. Vamos que vamos. Obrigada, Safato.